Olá, você que opera posto de combustível ou outro estabelecimento que possui tanques de armazenamento de combustível, nós vamos passar nesse vídeo para você 10 dicas importantes sobre teste de estanqueidade. Você já deve saber que o teste de estanqueidade é capaz de detectar pequenos vazamentos que podem estar contaminando o solo, cuja remediação pode atingir valores enormes, até superiores ao valor do seu negócio. E além do que, através do teste de estanqueidade, você pode identificar uma perda de combustível que, no caso, está prejudicando o caixa do seu empreendimento. Daí a importância de fazer esses testes regularmente e periodicamente. Então vamos lá, vamos às 10 dicas importantes sobre o teste de estanqueidade. A primeira dica é uma excelente notícia, que o teste de estanqueidade, que é regulamentado por uma norma, e esta norma foi atualizada, dando ainda mais eficiência e melhor diagnóstico nos testes realizados no seu empreendimento. Os procedimentos novos dessa norma, 16795, ele traz muito mais segurança para a operação do posto, né? Por quê? Porque ele pode diagnosticar pequenos vazamentos que na norma anterior não eram identificados, tá? E isso pode preventivamente evitar danos e contaminações ao solo. A dica 2 é a seguinte, né? O que efetivamente vem de novidade nessa norma nova, 16795? Agora, né, a nossa base normativa, ela está muito mais próxima, né, muito mais equivalente às normas internacionais, tá? Por quê? Até então, pela norma anterior, a 13784, os testes eram realizados basicamente, né, por avaliação de perda de pressão. E agora, nesta nova norma, o recurso que está sendo implementado, que é o recurso de detecção por áudio. Então hoje nós temos duas verificações, uma primeira que já existia, que é a avaliação da perda de pressão, e agora, na verdade, a aprovação final, né, o diagnóstico final vai ser feito por um sistema de áudio, assim como é feito hoje nos principais países da Europa, dos Estados Unidos. Então isso significa um salto muito grande que vai trazer benefício para quem está contratando um teste de estanqueidade. Por quê? Ele passa a ter muito mais confiabilidade, né? Minimiza as possibilidades aí de vazamento que podem implicar aí num prejuízo para o seu negócio. Próxima dica, né? A dica 3, é que também na melhoria aí dessa norma, tá? A partir da publicação dela, a gente tem nos procedimentos determinados por essa norma a utilização de equipamentos eletrônicos, tá? Ao invés da condição que existe hoje de poder realizar com equipamentos analógicos. E qual a vantagem de se fazer os testes através de equipamentos digitais, equipamentos eletrônicos? Na verdade, são duas vantagens principais, né? A primeira vantagem é que, através desses equipamentos digitais, é feito todo o registro, todas as medições que são realizadas no posto. Então eu tenho uma rastreabilidade da pressão que foi aplicada, da queda de pressão, da variação de áudio. Então, quando o engenheiro for analisar os dados do trabalho que foi feito em campo, existe todo um registro não editável, né? Uma fotografia de tudo que foi feito. E isso traz muito mais credibilidade, e diferente do sistema analógico que é aplicado até então. Por quê? O sistema analógico, por ser sistemas de equipamentos com ponteiro, que não faz registro eletrônico, né, você não tem nenhuma evidência de como foi feito passo a passo esse teste, ou seja, você acaba dependendo 100% da interpretação do técnico. Bom, a dica 4 está em passar um pouquinho mais de detalhes sobre os equipamentos digitais que vão ser utilizados aí no processo pela norma nova. Então, basicamente, nós consideramos 3 equipamentos, tá? Um manovacômetro digital que faz os registros da queda de pressão, tá? Que
que é o primeiro critério de aprovação da parte sem produto do tanque, ou seja, eu tenho que ter uma estabilização na pressão para dar um passo além, que é o diagnóstico final que é feito por áudio. Então nós já falamos do primeiro produto, que é o manovacômetro, o segundo produto, que é o sistema de áudio, que é um coletor de áudio de alta precisão, que vai pegar ruídos, né, referentes à variação de volume, ou seja, eu inicio o teste e faço um registro do volume de áudio, eu gero vácuo, monitoro o vácuo, e o vácuo externo, se não houver adição de novos ruídos, que é característico de um vazamento, eu aprovo a parte seca do tanque e posteriormente eu vou para a parte molhada do tanque, a parte com produto. No caso da parte com produto, entra o terceiro equipamento, que é a sonda volumétrica. Então, através desses três equipamentos, manovacômetro, audioteste e leak test, eu faço um diagnóstico completo com uma excelente eficiência. A quinta dica, ela é muito importante, porque a gente passa a dividir o teste de estanqueidade em dois tipos, o teste periódico e o teste investigativo. Então vamos lá, dica 6. Então nós estamos dividindo o teste de estanqueidade em dois tipos, o periódico e o investigativo. Mas quando é que eu tenho que fazer o periódico e quando é que eu vou fazer o teste investigativo? Vamos começar pelo teste investigativo. O teste de investigativo, ele é recomendado em algumas situações onde há uma suspeita de algo errado, ou seja, por vazamento ou por infiltração. Então, quais são as condições onde há a recomendação de um teste investigativo? Primeiro, constatação de diferenças de estoque, que isso vai refletir lá no controle, no livro de movimentação de combustível, LMC. Ou a segunda situação, quando há um acionamento do sensor de monitoramento intersticial do tanque. Então, havendo um acionamento do sensor, automaticamente eu contrato um teste investigativo. Ou quando há uma suspeita de contaminação do produto, ou seja, quando eu tenho alguma reclamação de que o produto retirado do tanque está com as características, seja cor ou normalmente é uma verificação visual com indícios de infiltração de água. Então, essa é uma condição, quando há uma contaminação do produto armazenado, justifica-se a contratação de um teste investigativo. Outra situação é quando há uma suspeita de contaminação do solo, por exemplo, em postos que já tem lá um sistema de monitoramento do solo, né? Está sendo feito a análise de VOC e tem um aumento, né, de contaminantes. Então aí eu tenho que também partir para um teste investigativo mais detalhado. Uma outra situação é quando eu tenho, por exemplo, cavitação nas bombas, né? Então vai abastecer o veículo e a bomba demora um pouco para puxar, o que a gente chama de cavitação. Quando tem esse tipo de problema é porque tem alguma tubulação de sucção com um problema que pode ser por vazamento. Então aí, novamente, é uma indicação para um teste investigativo. Outra situação é quando é feito, por exemplo, uma alteração nas características do SASC, das instalações, seja por troca de bomba, por manutenção em alguma tubulação, né? Então também é recomendado um teste investigativo. E quando há, por exemplo, um embandeiramento, você está adquirindo um posto, está vendendo o posto e aí você quer fazer uma análise mais criteriosa da situação das instalações, recomendamos novamente um teste investigativo. Então, se todas essas condições são para um teste investigativo, em todas as outras condições seria indicado um teste periódico, que normalmente se restringe ao quê? Quando você tem uma instalação, precisa de um laudo de estanqueidade para compor a documentação, não há nenhuma suspeita de vazamento ou de infiltração, então ao invés de contratar um teste mais rigoroso, né, um teste investigativo, você pode contratar um teste periódico que simplesmente vai fazer a confirmação da estanqueidade de todo o sistema e a emissão de um laudo que normalmente é utilizado para compor a documentação para licenciamento das instalações ou do posto. Bom, estamos falando em dois modelos de teste, teste periódico e teste investigativo. O que há de diferença entre o procedimento de um teste periódico e de um teste investigativo? Eu agora já sei
quando optar por um, optar pelo outro. Mas o que muda? Qual a diferença, tá? Então, na norma 16795, essa norma nova, eu tenho procedimentos para teste que a gente chama teste em conjunto, onde eu testo na mesma condição de operação do posto, sem desmontar nada, eu testo o conjunto como um todo. Então, normalmente, eu vedo todos o sistema, com as tampas, tudo, e pelo respiro, eu vou lá, aplico um vácuo no tanque, tá? Gero um vácuo no nível determinado na norma e acompanho por um certo tempo para ver a variação de pressão. Não havendo a variação de pressão, ele mantendo a pressão, eu faço uma segunda verificação, que é o teste de áudio, tá? Isso que a gente chama do teste de conjunto. Então, para os testes periódicos, nós utilizaremos procedimentos do teste de conjunto, ok? E o que difere o teste periódico do teste investigativo? Diferente do teste periódico, no teste investigativo nós temos uma suspeita de vazamento, temos uma suspeita de infiltração ou queremos um diagnóstico muito rigoroso, tá? Um teste, por exemplo, eu estou adquirindo um posto, ele pode ter lá uma contaminação omissa, né? E às vezes o valor que eu estou pagando pelo posto é um valor pequeno, considerado o custo que eu tenho para remediar e eliminar aquela contaminação do solo. Então aí eu, por exemplo, eu vou querer o teste mais rigoroso possível. Aí nós vamos para o teste investigativo. E qual é o procedimento do teste investigativo? Ao invés de fazer o teste do conjunto, nós vamos fazer o teste individualizado de todos os componentes, ou seja, eu vou testar, desmontar as linhas do tanque, eu vou testar as linhas de sucção, eu vou testar as linhas de retorno, eu vou testar as linhas de respiro, eu vou testar a descarga direta, eu vou testar a descarga à distância e vou testar o tanque, tudo em separado. E aí eu vou ter um diagnóstico independente de cada linha e do tanque, tá? Depois de feito isso, eu vou ter muito mais confiabilidade no resultado do que comparado ao teste de conjunto, onde eu estou testando tudo. Porém, né, independente, né, do resultado, depois eu posso estar identificando um problema em uma determinada linha ou numa descarga à distância, né, vai ser feito o reparo. Mas, de qualquer forma, eu tenho que recompor o sistema, reconectar tudo. Aí sim, para validação final, eu faço o teste em conjunto para garantir que entre desmontar e montar o sistema não ficou nenhum ponto sem a devida estanqueidade garantida. Por isso, né, sabendo que vai fazer um teste investigativo, nós recomendamos que não haja solicitação de descarga de produto, deixe o nível um pouco mais baixo, porque isso pode evitar a necessidade de fazer o teste com a sonda volumétrica, e a teste com a sonda volumétrica vai trazer um transtorno, uma paralisação em torno de 2 horas por tanque. E o detalhe, né, se você estiver trabalhando com um tanque compartimentado, bicompartimentado ou tricompartimentado, para fazer uso da sonda volumétrica, você tem que parar o tanque completo, ou seja, 2, 3 compartimentos ou 2, 3 tanques, e isso vai gerar uma interferência, praticamente uma paralisação significativa na operação do posto. Existe também, né, um procedimento adicional na 16795, que ela evita, né, essa paralisação toda para o teste volumétrico do tanque. Por quê? Imagina o seguinte, esse tanque é um tanque de parede dupla. Eu tenho a parede primária e a jaqueta, que é a parede secundária. Eu posso executar um procedimento que é o teste do interstício, né? Se eu tiver o interstício que divide entre a parede primária e a parede secundária íntegro, né, sem vazamento, né, ele estanque, não é certeza que eu não vou ter contaminação no solo. Então, uma maneira de realizar o teste com total segurança do diagnóstico da parte do tanque ou a parte com produto é fazer o teste do interstício do tanque, tá? Porque tendo resultado estanque no interstício, eu sei que o meu problema no tanque não existe, tá? Então, é uma dica aí que pode ser bastante importante para que
técnico saia do posto com um diagnóstico 100% efetivo, sem uma grande paralisação para o teste volumétrico através do teste do interstício do tanque. Outra vantagem que foi implementada na norma nova, na 16795, para quem está acostumado a acompanhar os testes de tanqueidade, vocês vão ver um procedimento adicional, que é o seguinte: agora passa a ser obrigatória a abertura da câmara de passagem do sensor de monitoramento intersticial do tanque. Por quê? Além de verificar a presença de líquido dentro da jaqueta, abrir o interstício, verificar a presença de líquido dentro do espaço intersticial, vai remover o sensor e vai verificar o funcionamento do sensor, tá? E não obrigatoriamente vai fazer o teste, que seria aplicar um vácuo ou uma pressão no interstício. Mas por que está sendo incluído esse procedimento adicional, tá? Imagina o seguinte: pela norma nova, a gente muitas vezes ia lá, estava testando o tanque sem abrir o interstício, achando que estava testando o tanque primário, e esse tanque poderia estar apresentando ali um pequeno vazamento, o líquido está na jaqueta do tanque, e eu estava fazendo um diagnóstico de um tanque primário como estanque, porém o tanque primário poderia estar com vazamento e a pressão está sendo aplicada sobre a jaqueta, tá? Então, esse procedimento adicional de abertura dos interstícios vai trazer também um acréscimo de confiabilidade ainda maior nos testes de estanqueidade realizados agora pela norma nova. Agora nós vamos para a dica número 8. O que acontece? Na norma nova foram acrescentados procedimentos adicionais. Quais são esses? São testes hidrostáticos nas caixas de contenção, nos SAMPs, tá? Então eu agora tenho o procedimento normativo para fazer o teste nos spill container, o teste no SAMP de bombas, teste no SAMP de filtro e os testes no SAMP de tanques, tá? Então, às vezes há um acúmulo ali de contaminação no solo que não era identificado no teste de tanqueidade, porque não era no sistema, na tubulação ou no tanque, e sim nos dispositivos de proteção ambiental, nos SAMPs, tá? Então, a partir de agora, quando eu faço um teste investigativo, que eu quero ter certeza da inexistência, eu recomendo também a inclusão dos procedimentos de teste hidrostáticos nas câmeras de contenção dos tanques, das bombas, spill e todos os dispositivos que estão lá instalados. A dica número 9. Ainda no teste investigativo existe um procedimento bastante importante, que é o principal dispositivo que se tem instalado no posto para evitar o vazamento, que é o sistema eletrônico de monitoramento ambiental. Então o nosso técnico está capacitado para fazer um teste completo de funcionamento do sistema de monitoramento, testando sensores instalados no SAMP, testando sensores instalados nos interstícios, e assim nós vamos ter a verificação de perfeito funcionamento. Havendo qualquer um dos sensores ou alguma falha no sistema de detecção eletrônico de monitoramento e vazamento, vai ser relatado para que a empresa que forneceu o equipamento ou que faz a manutenção do equipamento possa providenciar e assim deixar todo o sistema ambiental em perfeito funcionamento. A dica número 10. Quais são as verificações que se deve fazer na hora de escolher uma empresa para realizar os testes de estanqueidade? Primeiro, a empresa está atendendo a norma nova, utiliza os equipamentos digitais que faz os registros das leituras, que dão todo o histórico para o engenheiro responsável analisar, fazer a verificação com os parâmetros da norma e saber se o estabelecimento ou as instalações estão perfeitas, sem nenhum risco de contaminação. Segundo, os laudos fornecidos por essa empresa de teste de estanqueidade possui na composição do laudo os gráficos, os registros obtidos nos equipamentos eletrônicos. Terceira dica,
A empresa inclui no certificado, no laudo de estanqueidade, o certificado da portaria 259 no Inmetro, ou seja, ela está apta pelo Inmetro conforme determinação compulsória. Quarta dica, a empresa acrescenta no laudo o certificado de calibração de todos os instrumentos utilizados no momento do teste, estão calibrados, estão funcionando corretamente. Então, a evidência disso é a inclusão do certificado dos equipamentos no laudo. Quinta dica, a empresa de teste, ela inclui nos laudos os certificados para uso em atmosfera explosiva dos equipamentos, porque são equipamentos eletrônicos instalados na boca do tanque ou em zona zero, zona classificada potencialmente explosiva. Então, para que não haja risco de segurança, é importante que esses equipamentos sejam todos EX. E para isso ele tem um certificado válido que deve estar incluído no laudo como uma garantia de que a empresa está cumprindo todas as exigências normativas. Outra dica importante é se a empresa está devidamente credenciada ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, o CREA, tá? No estado onde ele está executando o serviço, ou aquela ART obrigatória e que está sendo incluída no laudo não tenha o respaldo legal da responsabilidade técnica do profissional habilitado para assumir a responsabilidade técnica do serviço. Dica 7. Essa empresa que está prestando serviço possui um sistema de gestão da qualidade ISO 9000 que garante toda a segurança nos processos, seja na questão de execução do serviço, rastreabilidade, procedimentos, tá? Ela possui a certificação ISO 9001. A oitava dica, ela é bem importante. É importante para você comprovar o grau de confiabilidade dessa empresa que você faça uma pergunta simples. Qual é o acervo técnico? Qual é o histórico? Quantos tanques essa empresa já realizou? Qual é o acervo técnico que ela tem junto ao CREA? Dica número 9. Nós sabemos que o teste de tanqueidade é um processo que tem um grau de risco, porque manipula a tubulação com combustível, instala equipamentos eletrônicos em área classificada, potencialmente explosiva. A pergunta é: os profissionais dessa empresa estão devidamente capacitados e treinados conforme as NRs pertinentes, né? A NR6, NR9, NR33, NR20 e NR35, a empresa possui PPRA, a empresa possui ASO. Veja bem, é importante que o contratante tenha essa segurança, porque num caso de acidente, uma vez a empresa contratada não estando atendendo rigorosamente às exigências trabalhistas, cabe uma corresponsabilidade pelo acidente sobre o colaborador da empresa contratada. Dica 10. A empresa contratada possui um sistema de SSMA, Segurança, Saúde e Meio Ambiente. Se a empresa possui esse sistema implantado, é uma garantia de que está atendendo a todas as exigências trabalhistas, laborais e de meio ambiente. Uma segurança muito grande na contratação desse teste de tanqueidade. Com base nessas 10 dicas que fala sobre a maneira correta, a empresa correta para ser contratada, vale dizer que a TanqueTest, através de seus franqueados em todo o Brasil e nas principais capitais, possui todos esses requisitos, tá? Com um requisito adicional bastante importante. Nós possuímos uma joint venture com uma empresa europeia que realiza teste de tanqueidade nos principais países da Europa, Portugal, Espanha, Itália, França, todo o Reino Unido, trazendo assim muita experiência, muita bagagem que está sendo incluída nos procedimentos de toda a rede de franqueados da TanqueTest. Por isso, nossa recomendação, de estar oferecendo todas essas seguranças, todas essas vantagens para o cliente que contrate uma das empresas credenciadas aí da TanqueTest.